Abramos as nossas Bíblias, por favor, no livro do Evangelho de Mateus. Trouxe minha Bíblia aqui comigo, mas eu tenho o texto aqui também no meu esboço. Mateus 9, 18 a 26. Penso que o mesmo está sendo projetado aí para vocês, e todos têm conhecimento. Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 18 até o 26. Por favor, quem já encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, estejam atentos. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Por favor, eu lhe peço que você curve a sua cabeça e nós vamos buscar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, quão bendito é o Senhor para conosco. A gente não merece nada de Ti, mas agora queremos suplicar que a Tua bondade possa acontecer sobre a vida de cada uma pessoa que está aqui neste salão. Que o Espírito Santo já esteja tocando o nosso coração e preparando-o para que a Tua palavra encontre um lugar especial dentro de cada um de nós. Mas desde já lhe pedimos que o Senhor perdoe o nosso pecado, perdoe a nossa culpa e nos conceda agora o Teu favor para a glória de Jesus. Meu Pai, que seja assim. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de acompanhar refere-se a mais uma situação desesperadora que Jesus teve de tratar. É isto mesmo. Nos milagres anteriores a este aqui, nós testemunhamos o Senhor Jesus demonstrando o seu poder sobre um mar enfurecido. Jesus também teve de lidar com os endemoniados gadarenos. Jesus libertou aqueles homens. E agora, o Senhor Jesus acode o pai de uma menina, uma adolescente, à beira da morte. Jesus também vai curar uma mulher que estava muito doente. Meus irmãos, Jesus, ele provou que é poderoso para resolver qualquer situação de desespero que ele encontrou à sua frente. Jesus fez isto, e muito bem feito para a glória dele mesmo. Meus irmãos e irmãs, estes episódios que eu fiz aqui, uma breve descrição para vocês,
provam que Jesus é o Senhor de toda situação desesperadora que nós enfrentamos. Você pode dizer amém? Graças a Deus, porque nós servimos a um Deus que possui todo o poder. Aleluia. Meus irmãos, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É isso que nós lemos na palavra do Senhor. E a narrativa de Mateus nos leva a mais uma situação desesperadora. E desta vez, o Senhor Jesus enfrenta o inimigo conhecido de todos nós, o maior inimigo da humanidade. Jesus enfrenta a morte e sai vitorioso. Meus queridos, trata-se aqui de um milagre que foi, na verdade, um milagre duplo. Ou seja, um milagre dentro de um milagre. É isso que a gente leu aqui. Uma história começa, mas antes de terminar, outra história está acontecendo no caminho de Jesus. Jesus ressuscitou uma adolescente dentre os mortos e durante este processo ele restaurou a saúde de uma mulher que era considerada uma pessoa quase morta pela sociedade da sua época. Irmãos, contudo, Cristo demonstrou o seu poder para restaurar a vida de todo o corpo e restaurar a integridade também de qualquer parte do corpo. Foi isso que Jesus fez. E neste texto, nós não vemos aqui simplesmente apenas mais um milagre dentro de um milagre, mas nós também podemos contemplar a bela imagem da resposta de Jesus às pessoas necessitadas da sua ajuda. Nós vemos aqui, meus queridos, o duplo retrato do poder de Jesus e da sensibilidade de Jesus. Nós contemplamos também, meus queridos, a autoridade de Jesus e a gentileza dele. Nós vemos a soberania e a ternura de Jesus. Nós contemplamos e os nossos olhos se enchem de alegria por vermos a majestade e a benignidade do Senhor Jesus para com as pessoas. Nós vemos também em particular que Jesus era acessível, Jesus era palpável, Jesus era imparcial, bem como Todo-Poderoso. Este é o Jesus que nós amamos e servimos. Irmãos, dois dos personagens principais deste relato aqui de Mateus, além de Jesus, é claro, um deles era o chefe dentre os principais da sinagoga, e a outra personagem era uma pessoa excluída do convívio social. Contudo, meus queridos, em comum, ambos, tanto ele quanto ela, tanto Jairo quanto a mulher enferma, eles tinham grandes necessidades de encontrar um Deus ajudador. E foi isso que aconteceu naquele dia. E enquanto nós observamos aqui o nosso Senhor resolver as situações desesperadoras dessas pessoas, nós também, meus irmãos, deveríamos imediatamente buscar mais esperança para o nosso coração quando o desespero chega à porta da nossa casa. Você deveria fazer isto. E hoje nós aprenderemos sobre um homem com uma filha muito doente e uma mulher com um problema de sangramento que a destruiu de maneiras diferentes na sua experiência de vida. E nesse processo, nós teremos aqui diante de nós a doce oportunidade de conhecer algumas lições muito importantes sobre a fé que o Senhor Jesus requer de cada um de nós. Meus irmãos, eu quero pregar sobre a fé
que luta contra todo o desespero. Este é o tema dessa mensagem. A fé que luta contra todo desespero. Quero dizer para você que ninguém jamais conseguiu modelar o cuidado com as pessoas melhor do que o Senhor Jesus. Ninguém conseguiu fazer tal qual. Jesus sempre parecia ter tempo para as pessoas. E foi assim que ele sempre agiu. Jesus queria tocá-las sempre que ele tivesse oportunidade, porque elas levavam até ele as demandas de todos os tipos, para que ele pudesse resolvê-las. E nesta manhã, na manhã deste domingo, nós aprenderemos sobre um homem com uma filha muito doente e uma mulher com um problema de sangramento que a destruiu de muitas maneiras. Nesse processo, nós temos a doce oportunidade, eu repito, de aprendermos algumas lições importantes para as nossas vidas. A fé lutando contra todo desespero. Eu quero começar aqui o meu primeiro argumento dizendo para você que a verdadeira adoração acontece em nossas vidas quando a fé luta contra o desespero. Preste atenção. A fé lutando contra todo o desespero, o meu primeiro fato que eu quero destacar com vocês é sobre a realidade de um pai desesperado. É isso que a gente vê no versículo 18. A primeira pessoa a vir a Jesus foi o líder da sinagoga judaica. Pelos relatos de Marcos e de Lucas, nós aprendemos que o nome deste homem era Jairo. E normalmente, meus queridos, a posição de ser um líder da sinagoga dos judeus, que era ocupada naquele momento por um fariseu. Os fariseus também, eles não eram nada fãs de Jesus. Eles não apreciavam aquilo que Jesus fazia. Sabe por quê? Porque eles viam o Senhor Jesus como sendo uma pessoa perturbadora da boa ordem, uma pessoa que desviava os outros do caminho. Por isso nós podemos levantar aqui duas questões. A primeira questão é se Jairo era um admirador secreto de Jesus, como era Nicodemos. E a segunda questão que a gente pode levantar aqui também, pensando sobre esse texto, é se ele havia tentado outros meios possíveis para conseguir a ajuda para sua filha. Ou seja, se para ele Jesus era o último recurso que ele tinha. Meus irmãos, mas para que possamos comparar Mateus e Marcos, aqui, quando nós olhamos para este texto, eu penso que é incerto para nós se a filha de Jairo estava morta ou perto da morte, quando ele foi se encontrar com Jesus. Sabe por quê? Porque Marcos e Lucas, os outros dois evangélicos que fazem parte com Mateus dos evangelhos sinóticos, eles vão dizer que está à morte, ambos. Mas Mateus categoricamente vai declarar que a menina faleceu. É isso que nós lemos. Eu entendo, meus irmãos, que Jairo, ele veio com muita urgência, porque ele sabia que a sua filhinha estava perto da morte. Era este o conhecimento quando ele saiu de casa para se dirigir até o Senhor Jesus. Mas sem que ele soubesse, a sua filha já havia falecido. Então, nós podemos concluir aqui que Mateus está contando a história na perspectiva da verdade, da realidade. Marcos e Lucas estão contando a história na perspectiva de Jairo. Irmãos, este homem pediu a Jesus que fosse até a sua casa. E Jesus faz isso. Jesus concordou sem dizer qualquer palavra. E isto tem um significado absoluto para nós. Porque não importava para Jesus
quem Jairo era. Jairo era um fariseu, líder da sinagoga, que não apreciava em nada a pessoa de Jesus. Mas ele era uma pessoa necessitada. E isto era a única coisa que importava para Jesus naquele momento. Jesus sabia que Jairo precisava dele. Eu preciso lhe falar, olhe para mim. Talvez você tenha resistido ao Senhor Jesus durante toda a sua vida, até este presente momento. Mas, meu amigo, minha amiga, eu quero dizer para vocês, se vocês se voltarem com toda sinceridade para Jesus, Ele não vai usar o passado de vocês contra vocês. Vocês podem ter certeza disso. Porque Jesus quer receber cada um de vocês, aqueles que querem se entregar sinceramente a Ele, com os braços abertos, para acudir e para resolver as demandas, as crises, as dores da sua vida. Certifique-se de que realmente você, com sinceridade, precisa de Jesus. E coloque-se aqui agora também no lugar desse pai, para que você possa sentir a sensação de urgência do favor do Senhor Jesus para com a sua vida. E é isto que eu destaquei aqui agora, que vai tornar o próximo relato também notável. Irmãos, a fé lutando contra todo desespero. O segundo argumento que eu tenho para vocês é sobre uma mulher frustrada. Eu falei sobre um pai desesperado, agora eu quero falar sobre uma mulher que se encontrava frustrada. Irmãos, para obter a medida completa, penso eu aqui comigo, desse relato, nós precisamos de alguns detalhes que Marcos vai destacar para nós, lá no capítulo 5. Marcos registra sim o relato deste fato. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. A maioria dos comentaristas, quando falam a respeito deste trecho aqui, que eu acabei de ler, eles destacam que esta doença era um problema de sangramento menstrual contínuo, ou seja, era algo que acontecia na vida daquela mulher e não cessava. Ela já havia tentado por todos os meios, todos os profissionais, os médicos daquela época. E isto, meus irmãos, esta realidade, além de deixar esta mulher cansada, a excluía do culto solene. Essa mulher estava proibida de assistir o culto. Olha só que coisa. Ela não podia se dirigir ao templo para adorar a Deus, para louvar a Deus. Era esta a realidade, ou seja, a lei do Antigo Testamento tinha muitas restrições para as mulheres que estavam sangrando no tempo delas. E durante este período do sangramento, esta mulher estava sacrificialmente impura. Em outras palavras, ela não podia estar presente no culto lá na igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, mas eu quero dizer para vocês que a impureza não é pecado. A impureza não é pecado. Simplesmente desqualificava aquela mulher para adentrar ao templo e adorar a Deus. Porque ela queria ser curada. Ela não queria continuar com aquela enfermidade no seu corpo. E por causa do seu sangramento, esta mulher foi proibida de cultuar a Deus durante 12 anos. É muito tempo.
é muito tempo. Pior de tudo é que qualquer pessoa que entrasse em contato com ela e a tocasse, o que seria pior, também seria considerada uma pessoa impura temporariamente, até que se purificasse, segundo os rituais do judaísmo. Meus irmãos, esta mulher estava ali criando problemas sociais e religiosos naquele momento. E isto também, essa trágica situação acompanhava o desconforto físico que ela sentia. Ela estava sendo um problema para as pessoas, estava também enfrentando um problema na sua vida. Era esta a realidade desta mulher. Eu não sei se você está conseguindo imaginar, segundo as palavras que eu acabei de lhe dizer, mas Marcos, ele vai nos contar que esta mulher gastou todo o seu dinheiro indo aos médicos. Ela fez de tudo para que a sua enfermidade fosse curada. E ela estava piorando, ela não estava melhorando. Alguns de vocês talvez já tiveram a experiência com algum tipo de enfermidade. Eu não sei. Essa mulher havia esgotado todos os seus recursos. Todos os seus recursos. E não estava nada melhor desde quando as coisas começaram em sua vida. Meus irmãos, a gente vê aqui uma mulher frustrada. A gente observa aqui uma mulher exausta. Ela não queria expor o seu problema, mas ela decidiu que se apenas tocasse no vestido de Jesus, ela poderia ser curada. É claro, é obviamente que isso aconteceu. Mas, meus irmãos, ela tocou o vestido de Cristo. Imediatamente ela sentiu que havia sido curada. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Marcos, eu gosto muito da narrativa de Marcos, porque ele nos diz que Jesus de alguma forma sentiu sair o poder de cura dele. Olha só que bênção. Sabe por que isso aconteceu? Porque uma pessoa tocou em Jesus de uma maneira diferente. Talvez a gente venha para o culto, a gente louva a Deus, a gente ergue as mãos, a gente fecha os olhos, talvez até um pingo de lágrima caia dos nossos olhos, mas o nosso coração está longe de Deus. Nós não queremos tocar em Jesus. Nós só queremos experimentar um pouco de emoção, mas não é isso que Jesus quer para nós. Jesus quer nos levar a um lugar mais profundo. Jesus quer nos dar uma experiência mais incrível do que nós podemos imaginar, meus irmãos. E Jesus sabia muito bem que alguém estava procurando ajuda. E essa pessoa não queria tornar o seu caso um caso público. Mas quando Jesus revela que alguém o havia tocado, e provavelmente muita gente já havia feito isso, porque Jesus estava no meio de uma grande multidão, Jesus pede a essa pessoa, pede a essa mulher que dê um passo à frente. Alguém que queria esconder o seu problema, porque se sentia um problema diante dos outros. Jesus diz para ela: quem é você? E se você realmente fez isso com o seu coração, eu lhe peço que você dê um passo à frente. E aquela mulher fez isso. Aquela mulher, com toda a coragem, obedeceu a ordem de Jesus. Talvez os discípulos aqui, sentindo a urgência de Jairo, que não podia esperar, que não podia aguardar mais um minuto sequer, porque a sua filha, para ele, estava à beira da morte, mas na verdade ela já havia falecido. Jesus agora vai se deter para cuidar de uma mulher que era insignificante, uma mulher que não valia de nada, uma mulher que por causa da sua doença já estava condenada à morte. Meus irmãos, quando aquela mulher admitiu o que Jesus fez na sua vida, declarando-a purificada,
o fato de Jesus, ou seja, de ter sido Jesus que fez isto, que disse isto para esta mulher, é muito significativo para nós. Porque aquela mulher que era rejeitada durante 12 anos, agora era conhecida, agora era amada, agora era cuidada e tratada por Jesus. Amém? Meus irmãos, que notícia ditosa para aquelas pessoas que estão sofrendo, para aquelas pessoas que estão passando por dores, aquelas pessoas que estão lutando com fé em alguma área da sua vida. Talvez tenhamos alguém assim. Eu quero lembrar que você não está perdido na multidão diante de Jesus. Talvez muita gente esteja por perto, mas preste atenção, Jesus está intimamente ciente de cada detalhe da sua vida, cada detalhe. Ele sabe, Ele conhece a sua luta, Ele conhece o seu amor que você tem por Ele. E o amor que Ele tem por você é extremamente pessoal. Saiba disso. É muito pessoal. E mesmo no meio da multidão, você tem toda a atenção de Deus. Embora, meus queridos, não seja de uma forma egocêntrica, ou seja, como se o mundo girasse ou tivesse de girar ao seu redor, mas porque você pertence a Jesus. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, por isso Jesus está atento a tudo que está acontecendo com a sua vida. Você não está sozinho, você tem Jesus com você. Saiba que Jesus está atento às necessidades mais profundas e você tem dele a atenção afetuosa do seu coração. Em derradeiro lugar, a fé lutando contra todo desespero, o fim prematuro de um funeral. Eu quero falar sobre isso aqui. Eu falei sobre um pai desesperado, eu falei sobre uma mulher que não tinha nenhuma chance, uma mulher frustrada com a vida, e agora eu quero falar sobre este funeral, o funeral que teve um fim prematuro, que acabou muito antes do que as pessoas imaginavam, porque Jesus parou tudo o que ele estava fazendo e abraçou aquela mulher que o interrompeu. Mas contudo, preste atenção, eu tenho de pensar que Jairo está olhando agora para o relógio e pensando: Senhor, vamos lá, a gente ainda tem um longo caminho até a minha casa. Jairo, muito provavelmente tenha ficado impaciente naquele momento, e sejamos honestos, meus irmãos, você também não ficaria impaciente diante de uma situação desta? Seja sincero. Meus irmãos, Marcos e Lucas, eles nos contam exatamente o que Jairo temia ter acontecido. Olha só, os empregados de Jairo se aproximaram e vieram trazendo a má notícia de que sua filha já havia morrido. Eles disseram para Jairo que era tarde demais. Jairo, acabaram as suas esperanças. Agora a menina já morreu. Jairo, olhando para o relógio, Jesus cuidando de uma mulher que o interrompeu pelo caminho, e a urgência daquele homem estava ficando em segundo lugar. Mas Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua atenção, ele se volta para Jairo. Ele não havia falado qualquer palavra para Jairo, mas a palavra que Jesus fala para Jairo chegou no momento propício para ele. Jesus trazia para aquele homem uma palavra de esperança. Jesus diz assim para ele: não temas, crê somente, e ela será salva. Preste atenção que a palavra salva aqui, eu vou falar para vocês, eu estava lendo o texto grego,
E a mesma palavra salva, salvar aqui, também é curar, é usada. Que coisa interessante. A palavra que Jesus usa aqui, que é traduzida por salva, também significa curar. O que Jesus precisa fazer na sua vida? Qual é a cura que você precisa? Talvez você esteja buscando alguma coisa que não seja a sua prioridade. Talvez a sua prioridade seja a sua salvação. Você já pensou a respeito disso? Eu quero continuar. E eu quero aqui ler o que Marcos vai nos dizer. Ele diz assim: chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Olha só. Lucas, ele ainda acrescenta alguns detalhes, porque Lucas era médico. E Lucas vai dizer assim para nós: tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, bem assim como o pai e a mãe da menina. Ou seja, a mãe da menina também estava presente, não era só Jairo. Ela também estava vivendo aquele momento de pavor, com a adolescente que precisava da ajuda de Jesus. Talvez você tenha um filho, uma filha adolescente que esteja sofrendo. Talvez não seja uma enfermidade, mas um pecado. Talvez você esteja vendo seu filho à beira de ser tragado por Satanás, pelas ciladas do diabo. O que você tem feito? Qual é o recurso que você tem usado? Você tem procurado o Senhor Jesus? Você tem colocado seu filho, a sua filha, aos pés do Senhor Jesus? Meus irmãos, um funeral judaico tinha vários elementos. Primeiro deles, rasgar as roupas. As pessoas faziam assim. No funeral judaico também as pessoas tocavam flautas, mas músicas melancólicas que provocavam emocionalmente o choro das pessoas. E havia também as pessoas que lamentavam os mortos. E eu gosto muito do que Sproul ele escreve a respeito. Ele diz assim, no seu comentário, ele diz: a música de flautas e lamentos podia ser ouvida de longe. Era costume entre os judeus daquela época que quando alguém morria, o luto fosse público, não privado, só da família. Na verdade, quando ocorria uma morte, esperava-se que mesmo a família mais pobre contratasse pelo menos 2 flautistas e uma chorona profissional. Isto era para garantir que ninguém sofresse sozinho. Agora imagine aqui comigo, que bela cultura era essa, né? Daquele tempo. E assim, quando Jesus chega à casa de Jairo, houve um caos ali dentro daquele lugar. Porque havia muita gente, muitas pessoas estavam ali, muito barulho. Já pensou, um monte de gente chorando, gritando. Muita gente, aliás, fingindo chorar, porque essas pessoas eram ministradas por aquelas que eram contratadas para isso. Sabe-se lá o que mais estava acontecendo ali. O fato é que o caos estava estabelecido na casa de Jairo. E aí penso eu, cá comigo, que Jesus expulsou todo mundo dali. Sai fora todo mundo, vaza, eu não quero ver a cara de vocês. Jesus colocou todo mundo para fora e só entrou ele, Pedro e a família, os pais da menina, João e Tiago. Irmãos, mas no entanto, aquelas pessoas que estavam ali, que riram de Jesus, elas já tinham visto cadáveres antes, e elas sabiam que a criança estava morta sim, mas Jesus disse que ela estava apenas dormindo. Jesus simplesmente pegou na mão daquela adolescente e disse para ela: criança,
está na hora de levantar. Eu fico emocionado com isso. Ele olha para aquela menina, pega na mão dela e diz assim: adolescente, está na hora de acordar. Acordar para a vida. Não é isso que eu quero para você. O caminho que eu quero te apontar é um caminho de vida e não de morte. Jesus está dizendo isto para os nossos filhos todos os dias. Jesus está dizendo isso para você todos os dias. Está na hora de levantar. Eu nem consigo aqui imaginar a enorme sensação de alegria e da nova vida que esses pais daquela menina devem ter sentido naquele momento. Uma outra coisa que é até cômica que eu vou falar para vocês é que eu teria muita curiosidade de ver a cara de todas aquelas choronas profissionais diante dessa cena que Jesus promoveu naquele momento ali. Jesus continua fazendo o que ninguém mais pode fazer. Amém? Sabe por quê? Porque Jesus pode curar doenças que os médicos não conseguem curar. Jesus tem autoridade até mesmo sobre o último inimigo da humanidade, que é a morte. Meus irmãos, eu quero concluir. Gostaria que você estivesse atento às últimas palavras que vou dizer para você. Porque nós podemos tirar aqui diversas aplicações desse relato. Da cura da mulher que tinha um fluxo de sangue e da ressurreição da filha de Jairo. Mas eu escolhi apenas 2 aplicações para compartilhar com você. E a primeira aplicação que eu quero compartilhar é que Mateus, ele vai nos lembrar mais uma vez que Jesus é o único em quem nós podemos confiar. Você pode repetir comigo? Jesus é o único em quem nós podemos confiar. Para frisar mais uma vez, vamos lá? Jesus é o único em quem podemos confiar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Já já nós teremos eleições por aí, elas estão chegando. Nas eleições, antes de nós darmos o nosso voto, sabe o que a gente faz? A gente examina o perfil dos candidatos, não é verdade? Vou dar um outro exemplo para você. Quando você quer comprar uma casa, quando você quer comprar um carro, você busca todas as informações para que você possa fazer um bom negócio, não é verdade? Agora preste atenção. Sabe o que eu penso? Eu penso que nós também deveríamos ser mais diligentes a quem nós vamos dedicar a nossa lealdade por toda a eternidade. Por toda a eternidade. É um caso muito sério isso. Porque se você vai entregar a sua vida a alguém, certamente, penso eu cá comigo, se você também pensa, que você vai confiar em alguém que tem poder para ressuscitar os mortos. Você vai entregar a sua vida para alguém que pode ser o seu Senhor, para alguém que realmente é digno de toda honra, e de toda glória e de todo louvor. Você pode dizer amém? Meus irmãos, é isso que precisa estar na nossa mente, no nosso coração. Você já considerou quem ou que está autorizado a dirigir e controlar a sua vida? É o seu patrão? São as listas dos seus eventos? São os seus desejos? Para onde você acha que essas coisas estão levando você? Por que é que você escolheu deixar estas coisas determinarem as prioridades da sua vida? Porque você escolheu essas coisas em vez do Senhor da eternidade, aquele que tem todo o poder sobre o nosso último inimigo, meu irmão. Essas perguntas são perguntas que qualquer pessoa pensante deveria fazer. Mas eu tenho aqui também uma segunda aplicação sobre esse texto. A verdadeira fé requer coragem e paciência. Você pode repetir comigo? A verdadeira fé requer coragem e paciência. Preste atenção.
A mulher precisava de coragem para se aproximar de Jesus e tocar na sua veste. Reconhecer que era ela dar um passo à frente. Jairo também precisou de coragem para pedir. Ele precisou de ousadia para se dirigir a Jesus. Ele precisou de paciência para esperar todo o tempo enquanto Jesus ministrava aquela mulher, depois de ter sido informado que a sua filha já havia falecido. Meus irmãos, a nossa ansiedade sempre é um indicador de que nós confiamos em nosso cronograma e não no de Jesus. A agitação, ela surge em nossas vidas quando nós tentamos retirar as rédeas da nossa vida das mãos do nosso Senhor. E a gente quer colocar em outro lugar aquele em quem nós devemos confiar. Por isso eu quero dizer para você, seja mais ousado. Mas eu também preciso lembrar que ser ousado e vulnerável ao mesmo tempo não é nada fácil. Não é nada fácil. Sabe por quê? Porque significa colocar todo o nosso peso sobre os ombros do Senhor Jesus. É exatamente isso. Pense aqui comigo. Uma criança que quer aprender a andar de bicicleta, sabe o que ela adora? Ela adora aquelas rodinhas que ficam dos lados do pneu traseiro da bicicleta. Retirar aquelas rodinhas de lá vai ser um desespero para a criança, não é verdade? Mas, no entanto, vamos ser sinceros, se a criança realmente quiser aprender a andar de bicicleta, sabe o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que tirar aquelas rodinhas dali. Assim também, meus irmãos, acontece conosco. Se a gente quiser manter as nossas rodinhas de apoio nas nossas orações, se nós queremos um lugar mais seguro, um lugar mais previsível, preste atenção. Se nós quisermos essas coisas, nós estaremos longe do propósito de Deus. Porque se nós quisermos aprender a confiar verdadeiramente em Deus, nós precisamos tirar as rodinhas e ousar dar mais um passo de fé. Porque se Jairo e aquela mulher tivessem feito tudo da maneira mais segura possível aos olhos dos homens, eu quero dizer para vocês que nada teria mudado na vida deles. Sabe por quê? Porque a fé significa confiar mesmo quando as coisas parecem sem esperança. Irmãos, você está enfrentando uma circunstância que tem dificuldade de acreditar que Deus poderia usá-la para o seu bem? Por acaso você recebeu as palavras horríveis, não há mais nada que possamos fazer? Você já experimentou uma frustração que acha que nunca poderá perdoar? Você tem alguma doença que acha que o tornou inutilizável pelo resto da vida? Você chegou àquela idade em que tudo é difícil e você não sabe mais o porquê você ainda está aqui nesse mundo? Será que existe algum estigma com o seu nome que está fixo, que está associado a você, que parece que ninguém vai lhe dar uma nova chance? A sua escolha será a mesma que Jairo e a mulher fizeram naquele dia? Ou você vai confiar, ou você vai ancorar sua esperança naquilo que você pode ver e compreender? Você quer fazer isso, colocando a sua confiança em Jesus? Diga amém. Eu lhe pergunto, você estaria disposto a acreditar que Jesus realmente pode fazer aquilo que nós cantamos aqui?
acima e além de tudo que podemos pedir ou pensar. Finalmente, se nós quisermos alcançar as outras pessoas em nome de Jesus, eu quero falar de missão aqui agora. Se nós quisermos alcançar outras pessoas em nome de Jesus, nós temos de estar alertas às bênçãos dos encontros casuais. Enquanto estivermos presos ao nosso horário, à nossa agenda, nós teremos, meus irmãos, muitas dificuldades de realizar o trabalho que o Senhor nos chamou para fazer. Você que é líder, esteja atento às palavras que eu estou dizendo. Não é que nós não devamos ser organizados, fazer planos, ou mesmo uma lista de tarefas. Não é isso que eu estou dizendo. A questão é que as pessoas devem ser as coisas que mais nos importam, se realmente somos chamados para liderar. Irmãos, se quisermos realmente caminhar com Jesus, nós precisamos estar alertas para cada oportunidade inesperada que o Senhor nos dá, para que assim estendamos graça e amor às pessoas, como Jesus fez. Nós precisamos estar de prontidão para plantar uma semente de fé, de encorajamento no coração das pessoas que tanto precisam conhecer o amor de Deus. Nós também somos chamados a viver cada dia mais atentos às coisas que Deus nos chama para lidarmos bem com as pessoas. E essas surpresas, elas podem começar em sua própria casa, lá com a sua família. Se você tiver a oportunidade, faça isso. Derrame vida, derrame fé sobre o seu cônjuge. Faça isso também para com os seus filhos. É isso que Deus quer. Pense nisso, fale sobre isso, viva isso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Curve os seus olhos, curve a sua cabeça. E nós vamos orar a Deus. Pai de amor e de graça, receba-nos agora diante de Ti com a nossa oração. Somos imperfeitos em tantas coisas, também quando oramos e quando estabelecemos as nossas prioridades. Que o Senhor esteja pronto a nos perdoar e nos conceder graça. Abençoe, Pai, poderosamente cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nesse lugar. Que essa palavra que o Senhor nos concedeu seja bendita na vida de cada um de nós. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.